O que foi que Abraão viu, que faz agora Abraão dar uma profecia como esta para os seus servos? I will go with the son there. Eu irei com o filho lá. I will sacrifice him. Eu o sacrificarei. And then I will come back with him. E então eu voltarei com ele. This guy is Este cara parece ter visto uma profecia. he has seen something. Ele viu alguma coisa. E quando você continua lendo, ele diz, versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E enquanto eles caminhavam juntos, Isaque falou. Isaque agora vai fazer uma pergunta muito lógica que qualquer um de vocês faria. Isaque falou e disse ao seu pai Abraão, Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. The fire O fogo e a lenha, eu vejo, estão aqui. Isaque disse, but where is mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vejam a profecia que Abraão dá no versículo 8. O versículo 8 é uma tremenda profecia que realmente estabelece o fundamento da santificação do povo de Deus. A santificação da igreja para o glorioso e eterno reino do céu. A razão pela qual o Senhor está anunciando a vinda do reino do céu agora é porque há um povo cuja santificação já foi designada no versículo 8. Gênesis 22, versículo 8 diz, vejam esta profecia. Abraão respondeu, Deus mesmo, significando ninguém mais, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, significando que aquele cordeiro para o holocausto será o cordeiro de Deus, o próprio Deus. Significando que aquele será o próprio cordeiro de Deus, o cordeiro de Deus. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então eles não se separaram. Eles não se separaram. Você não ouve em nenhum lugar aqui que alguém tem um filho e então ele se perde por 3 dias na mata e ele não pode achar o filho. Eles continuaram a caminhar juntos. Ele diz, o próprio Deus, ele deu uma tremenda profecia. Uma tremenda profecia que está sentada no centro da sua alma. No centro das suas almas santificadas. Aqueles de vocês que vão executar a santificação do Senhor em suas vidas. Ele diz, o Senhor Deus Jeová Yahweh, ele mesmo vai prover o cordeiro do sacrifício. Em outras palavras, o cordeiro de Deus. Ele vai prover o cordeiro de Deus, o próprio Deus, o cordeiro dele. E eles continuaram caminhando. Novamente, o versículo 8 é um clássico. O mais importante está bem ali, na Bíblia. Ele diz, Abraão respondeu, Deus mesmo vai prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E quando eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar lá. Você pode imaginar? Isaque está lá quieto. Ele não está demonstrando medo, terror. Ele não está reclamando. Ele não fugiu e desapareceu. Ele está bem ali quieto. Ele está dizendo aqui. Quando eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar lá e arrumou a lenha sobre ele. Ele amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. Você pode imaginar esta situação? Isaque sem dizer uma única palavra, quieto. Nenhuma rebelião,
nenhuma resistência. Isaac não fez uma segunda pergunta. Ele fez apenas uma pergunta lá embaixo. Ele perguntou: pai, eu vejo a lenha, eu vejo a faca e eu vejo o fogo. Mas onde está o cordeiro do sacrifício? O cordeiro para o sacrifício. E Abraão deu a ele a profecia de que o próprio Deus iria prover o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto, significando o cordeiro de Deus. Agora eles chegaram. E então agora ele está construindo um altar. Não há cordeiro aqui. Isaac ainda está lá. Ele não reclamou. Ele não murmurou. Ele não se rebelou. Depois de construir o altar e arrumar a lenha, Isaac está quieto. Nenhuma palavra, ele não está dizendo nada. Então ele o chamou e amarrou as suas mãos, amarrou as suas pernas e o colocou sobre a madeira no topo do altar. Isaac está olhando lá, ele não está falando, ele não está chorando, ele não está expressando preocupação, como qualquer um dos seus filhos normais fariam. Ele está simplesmente observando. O filho prometido, o único filho amado, o seu único filho amado, o filho prometido. E então ele continua dizendo, novamente, quando eles chegaram no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar lá, um altar. E ele arrumou a lenha sobre ele e amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então ele estendeu a mão e pegou a naife para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Ele disse, não lhe faça nada, não o machuque. Em outras palavras, não faça nada com ele. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Então você fica sabendo que é o próprio Deus falando com ele. O anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e dentro de um arbusto ele viu um carneiro preso pelos seus chifres. Novamente, lembrem-se que ele ergueu os olhos. Ele não olhou para os lados, ele ergueu os olhos e então ele vê o carneiro preso pelos chifres dentro do arbusto. Então ele diz, novamente Abraão ergueu os olhos e dentro de um arbusto ele viu um carneiro preso pelos chifres. Ele foi até lá e pegou o carneiro e o sacrificou como um holocausto em lugar do seu filho Isaque. Outras versões têm mais detalhes. Eles dizem, ele então desamarrou Isaque, tirou as cordas das mãos e dos pés e o removeu do altar. Outra versão diz que ele desceu. Ele o removeu do altar e foi e pegou o carneiro e amarrou o carneiro e sacrificou o carneiro. Ofereceu o carneiro como sacrifício. Tudo isto está acontecendo ao mesmo tempo, tremendo. E ele continua dizendo, em vez de Isaque, agora ele oferece o carneiro. Novamente, Abraão ergueu os olhos e então no arbusto ele viu um carneiro preso pelos chifres. Ele foi lá, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto em vez do seu filho. Versículo 14. Então Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá. E por isso que até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. É novamente uma outra profecia bem aqui. Mas você vê, é surpreendente agora
que, assim como Abraão havia prometido na profecia, down there, lá embaixo, para os servos e para Isaac, enquanto eles subiam, ele disse: o Senhor mesmo proverá o cordeiro, não o carneiro, o cordeiro para o sacrifício. E então, chegando aqui, ele ofereceu, o Senhor proveu um carneiro, não um cordeiro. Qual é a mensagem lá, povo abençoado? Novamente, ele disse: o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. E agora, quando o Senhor provê, graças a Deus, Jeová proveu, mas ele provê um carneiro, não um cordeiro. why? Por quê? We see very Nós vemos muito claramente, povo abençoado, como que o Senhor navega esta conversa a respeito da redenção e santificação da igreja através de Abraão. E ele diz que em um tempo mais tarde, Deus testou Abraão. Ele disse para ele: Abraão, eis-me aqui, ele disse. Então Deus disse: pegue o seu único filho, o seu filho, your only o seu único filho a quem você ama, o nome dele é Isaac, e vá até a região de Moriá e sacrifica-o lá como um holocausto no monte que eu te mostrarei. Vocês podem imaginar isto? so he comes on Então ele vem todo o caminho, mas ele oferece um carneiro agora. Ele havia dito a Isaac que o Senhor iria oferecer um cordeiro, e agora o Senhor oferece um carneiro. O que é que o Senhor estava dizendo lá a respeito da redenção e da santificação da igreja? and the prophet, E a profecia no versículo 8, blessed povo abençoado. and he says, E ele diz no versículo 13 que ele disse preso no arbusto. Abraão ergueu os olhos e lá no arbusto ele viu um carneiro preso pelos seus chifres dentro do arbusto com aqueles espinhos lá. Agora eles estão em Moriá, no Monte Moriá. why? Por quê? Porque o Senhor ofereceu o carneiro e não o cordeiro. Lembrem-se da profecia de que o Senhor iria oferecer o cordeiro para o sacrifício, o cordeiro de Deus. Isto é uma revelação muito profunda, povo abençoado. É uma coisa profunda que Deus fez. É uma coisa muito profunda que Deus fez. Lembrem-se que este carneiro é do Senhor. It is the Lord. Ele é do Senhor. This son, Este carneiro é o carneiro do Senhor. E o cordeiro, o cordeiro que o Senhor oferece mais tarde no Monte Calvário é do Senhor. why did the Lord offer the ram? Por que o Senhor ofereceu o carneiro aqui? Because Abraham Porque Abraão prometeu que o Senhor, Jeová, ele ofereceria o cordeiro de Deus, o próprio Deus ofereceria o cordeiro de Deus. Povo abençoado, isto é uma profecia que o Senhor estava dando a respeito de Cristo, o Messias, o santificador, o redentor e santificador da igreja. Se o Senhor tivesse oferecido um cordeiro, o cordeiro, a profecia já teria terminado bem aqui em Moriá neste dia. Mas o Senhor agora oferece o carneiro, who is one and the que é o mesmo as the lamb that will be que o cordeiro que seria oferecido mais tarde no Calvário, exceto que agora este carneiro é a pré-encarnação. Isto agora é o que simbolizava o contrato que Abraão teve com Melquisedeque. O mesmo,
exceto que o Cordeiro agora vem. Depois da encarnação, o anúncio feito por Gabriel, Belém. E então ele faz todo o caminho até o Calvário, o Monte Calvário. Isto agora é o que simboliza o primeiro contato. Esta é a razão pela qual Melquisedeque apareceu com uma nova aliança, pão e vinho, com o corpo e o sangue. Em outras palavras, quando Melquisedeque apareceu, o Cristo pré-encarnado, ele já havia dito a Abraão: veja, os meus chifres já estão presos. Eu já estou preso no arbusto, nos espinhos do arbusto. O meu sangue já foi derramado desde a fundação da terra. Eu já estou preso e pego. Eu não posso escapar. Eu estou carregando o pão, o corpo quebrado. E o vinho, o sangue, o cálice do sangue. Eu já estou preso com o pecado do homem. A maldição do homem. A lei do juízo de Deus já me aprisionou, já me agarrou, me prendeu. João capítulo 3, o carneiro e o cordeiro. João 3,16, o cordeiro de Deus. Por que o carneiro? Então Abraão disse em sua profecia: o Senhor oferecerá o cordeiro. Isto é poderoso. Abraão já tinha visto a profecia. Ele já tinha visto a visão do Messias crucificado no Monte Calvário. É por isso que com confiança ele podia dizer para os trabalhadores, os servos: olha, vocês esperam aqui enquanto eu e o menino vamos subir este monte e vamos até lá adorar. E então nós voltaremos, significando eu voltarei com Isaac. Abraão já havia visto a crucificação do Messias, o Cordeiro de Deus. Ele já havia visto a crucificação, a morte do Messias e a ressurreição do Messias. A ressurreição do Messias. E é por isso que quando você vai a Hebreus 11, ele diz que ele sabia do poder de Jeová para ressuscitar. Mas há algumas lições muito poderosas aqui, pelas quais nós gostaríamos de passar. Porque você vê que Isaac carrega a madeira até o topo do monte. Ele está simulando, profetizando. E quando o Messias eventualmente vem, quando o Messias vem, ele carrega o madeiro até o topo do Monte Calvário também. Isaac carrega a madeira até o topo do monte. E quando o Messias vem, ele também carrega a madeira, a cruz, até o topo do monte. Há algumas verdades óbvias aqui que você não pode evitar. Isaac obedece o seu pai 1 bilhão, 1 trilhão, 1 zilhão de vezes por cento. Ele não discute, ele não se recusa a ir e ser oferecido. O Messias obedece a Deus Pai totalmente e concorda em ser oferecido. Isaac não contesta a sentença de morte. Ele tinha sido condenado à morte, sentenciado à morte, e ele ficou simplesmente quieto. Ele nem mesmo tentou escapar. Ele obedece o seu pai Abraão até o fim. E o Messias também obedece Deus Pai até o fim.
Há algumas similaridades aqui que você não pode evitar, algumas declarações aqui. Surpreendente. E Isaac aqui, Isaac neste caso, nesta profecia aqui que Abraão está executando a respeito da santificação da igreja, a redenção e a santificação no Moriá. O carneiro e não o cordeiro, porque o cordeiro ainda viria, mas o carneiro, ele encontra Melquisedeque pré-encarnado. E ele o encontrou quando ele veio para profetizar. Ele carregou o pão e o vinho. O sangue iria fluir. Ele disse, o meu sangue fluiu. Isaac de fato representa todos aqueles cristãos que creriam em Jesus, porque agora você vê que ele foi desamarrado. Isto é você que está sintonizado me ouvindo. Ele foi desamarrado e removido da madeira no topo do altar. Uma morte substitutiva. Há uma morte substitutiva que agora vai acontecer. Isto representa vocês. O plano de Deus para a redenção e santificação da igreja. É você que deveria estar deitado lá para ser dividido ao meio e pagar pelos seus pecados. A lei do juízo de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas agora, devido à profecia que Abraão está dando aqui, ele está dizendo que o próprio Deus proveria o cordeiro. E nesta profecia, um carneiro é provido. Isaac é desamarrado. Ele é removido, downloaded do altar, você poderia dizer. Isto é você sendo removido do altar. Que o preço que você teria que pagar, agora tem um substituto chamado o Messias. Naquele tempo, ele ainda estava por vir, mas agora ele já veio. Ele já morreu na cruz. Mas Abraão, naquele tempo, estava vendo o que iria acontecer. Isaac foi salvo por uma morte substitutiva. Uma morte substitutiva. Da mesma forma que você é a igreja que está me ouvindo. Você tem sido santificada, redimida e santificada, salva. Salva da morte. Por esta morte substitutiva, Cristo Jesus, o Messias na cruz, o Cordeiro de Deus, quando o tempo agora chegou. Eu me lembro quando o Senhor me trouxe no céu e Ele anunciou, Ele fez um caminho com a sua luz. Eu preguei isso em toda a terra, um caminho. E alguém estava sentado em uma cadeira e Ele disse, eis Melquisedeque. Eis Melquisedeque. E eu me lembro, quando eu caminhei em direção a ele, as vestes dele eram diferentes. Ele também tinha listras nas vestes. Quando eu caminhei em direção a ele, depois que o Pai anunciou, eis Melquisedeque sentado em um trono muito grande, muito poderoso. Então ele me disse para dizer para as pessoas, então havia uma pessoa aqui que estava bebendo e tudo isso, para dizer-lhes para ir até ele. E havia um caminho com luz e a glória de Deus estava resplandecendo no caminho. E eu disse para esta pessoa, por favor, o Senhor disse, vá até ele. E ele disse, este homem disse, mas olha, eu estou segurando uma garrafa de álcool. E o Senhor disse, diga para ele vir como ele está. E eu disse para ele, o Senhor diz, vá como você está. E eu me lembro que quando este homem começou a andar em direção ao caminho que estava iluminado com a luz, então a garrafa caiu. Então ele foi todo o caminho em direção ao Senhor, em direção a Melquisedeque. Em outras palavras, a igreja, as nações, diga para eles virem como eles estão. Eu vou redimi-los.
A única coisa que importa é desejar. They be willing. Their hearts be willing. É que eles desejem, que o coração deles esteja disposto. Isaac foi salvo por uma morte substitutiva. E você agora vê, neste monte, Isaac não diz uma palavra. O Senhor Jesus também não disse nenhuma palavra para o Pai. Ele concorda. Em outras palavras, ele não é rebelde, ele não se rebela. Nesta conversa, um único filho amado, unigênito, o filho amado de Abraão. Vejam esta profecia e o modelo da sua redenção e santificação. O seu único filho amado chamado Isaac, o filho do Pai. Olha o que aconteceu no Monte Calvário. O único filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho unigênito, e o seu nome é Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Isaac carrega a lenha até em cima no monte. O Senhor Jesus carrega o madeiro até em cima no monte. Jesus foi oferecido no altar do madeiro, na cruz. Hebreus capítulo 11. O livro de Hebreus capítulo 11, povo abençoado. Hebreus 11, versículos de 17 a 19. Ele diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia abraçado as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Espantoso. Versículo 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada e abençoada. Abraão levou em conta que Deus pode até ressuscitar os mortos. E então, figuradamente, ele recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, é tão poderoso. Isto é Romanos, esta é a profecia de Romanos capítulo 6, quando ele diz que todos vocês que receberam o Senhor e foram batizados na morte dele, vocês também ressuscitarão com ele. Isto é o que dá a base agora para a morte espiritual, para aqueles que foram batizados com ele e agora eles ressuscitam com ele. O povo judeu, eles sempre creram que Isaac morreu e que Deus ressuscitou Isaac. Eles simplesmente não entendem que esta foi uma morte espiritual, porque houve uma morte substitutiva, uma substituição. Ele o recebeu da morte. Surpreendente, povo abençoado. Romanos capítulo 6. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1, mas vocês podem ler mais, povo abençoado. Ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ressuscitados daquela morte, a remoção de Isaque daquela madeira. Isaque representando você, o que Cristo iria fazer. Como que Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele chega, o único filho, o unigênito, que Abraão tinha. E quando você vem a Cristo, o Messias, a mesma coisa aqui. O único filho, o unigênito. O livro de Marcos, capítulo 1, versículo 9.
Marcos capítulo 1, versículo 9, povo abençoado. Marcos capítulo 1, estou lendo a partir do 9 até o 11, ele diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que Jesus estava saindo da água, ele viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então a voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho, a quem eu amo, de ti me agrado. Neste caso também, o único filho, o unigênito amado. Abraão estava fazendo uma profecia com Isaac, o seu único filho amado, unigênito. Até mesmo no Monte da Transfiguração, o Senhor fez a mesma coisa. Ele disse: Este é o meu único filho amado, a quem eu amo. Ouça-o. Deus estava simplesmente mostrando para Abraão e para você o que ele havia feito no seu plano, no seu desígnio para redimir a igreja. O seu único filho unigênito. O Senhor estava dizendo que a fé, agora a fé, o tipo de fé que Abraão tinha, seria aperfeiçoada para o reino do céu através de sacrifício, através da morte, através da ressurreição. Para que agora vocês também possam oferecer os seus corpos agora, como um sacrifício santo para o Senhor. Para que vocês possam morrer para a carne, morrer para o pecado e agora ressuscitar. Há uma morte substitutiva já. O Messias já morreu e ressuscitou e ele está voltando. Mas ele está pedindo que vocês também agora sejam santificados, separados do pecado, feitos santos e justos. Porque ele já anunciou o dia da vinda do Messias em termos de Melquisedeque. Ele disse: o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. O carneiro de Deus. Abraão está no Monte Moriá. Isaac está aqui. O carneiro de Deus preso pelos chifres. O carneiro de Deus tinha sido oferecido, apresentado. Êxodo 26. O livro do Êxodo 26, versículo 14. Olha isto agora. Êxodo 26, 14, ele diz: faça para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho. E por cima dela, uma cobertura de outro couro durável, mas era o couro do carneiro que cobria a tenda, tingido de vermelho, para simbolizar a cobertura com sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, que viria e morreria no Monte Calvário. Mas aqui também o carneiro, ele usou o carneiro. Gênesis 3, 21. Ele sacrificou um animal e os cobriu, um carneiro, para cobrir a nudez deles. O carneiro representa o Rei justo, que viria e conduziria o seu povo para longe da morte, para a imortalidade, João 17, versículo 4. Porque o Senhor apresentou o carneiro no Monte Moriá, quando Abraão estava subindo a montanha para estabelecer um altar. João 17, do 4 ao 6, ele diz o seguinte. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, em tua presença, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Melquisedeque aparece, pré-encarnado,
Então agora o Cordeiro vem e é processado através do Monte Calvário. Ele se despiu da sua glória. E quando ele termina a sua obra, o trabalho, ele diz: leva-me de volta to the original glory, à glória original que eu tive contigo, to the pre-incarnate ao estágio antes da encarnação. Proverbs Provérbios capítulo 8, verse 23. versículo 23. Capítulo 8, 23, ele diz o seguinte, ele diz: I was formed fui formado desde a eternidade, at the very desde o princípio, when the world, antes de existir o mundo. he said, Ele disse em João capítulo 8, 58, 58, ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. E no mesmo livro de João, capítulo 8, 56, ele diz: o vosso pai Abraão estava tão alegre e regozijou-se quando ele viu o meu dia, e se alegrou. all the Todas as gerações de crentes e cristãos que agora virão a crer e ser as estrelas que te foi dado como uma promessa, eles ainda estão ligados a Isaac neste lugar. Quando Isaac é removido do altar e a morte substitutiva é executada, eram vocês. it was for Estava profetizando que o Messias morreria por você. Romanos 8. O livro de Romanos, capítulo 8, verse 32. versículo 32. Romanos 8, 32, ele diz o seguinte, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, de graça, todas as coisas? Novamente, o padrão que eu estou exaltando aqui, sobre o qual todo o resto se apoia, é que ele não poupou o seu filho, o seu plano para a santificação da igreja. Então, como você ousa? Como você pode esquecer a respeito do sangue? Como que você pode falar fora da cruz e do sangue? Talking about redemption, Quando você fala sobre redenção, quando você fala a respeito da salvação e da santificação da igreja deste tempo, para que ela possa ver a eternidade, para que ela possa ser santificada. Sem santificação, ninguém entra no céu. Santificação é ser separado do pecado, ser tirado fora, separado do mundo, do pecado, da decadência moral. O carneiro representa a força, a glória original. Foi isso que ele pediu. Tu poderias me levar de volta à glória original que eu tive contigo? Mas agora ele tem maior glória. Porque quando ele foi arrebatado e subiu nas nuvens, e no Salmos 24 eles perguntam: quem é este Rei da Glória que entrou vitorioso aqui? Ele agora é conhecido pelas vitórias das batalhas que ele executou, o Messias. Ele é o teu santificador. Ele é aquele que te santifica já desde a conversa com Abraão. A profecia da vinda dele para te santificar através da morte dele. E então, quando Abraão fez isso em Gênesis 22, e a promessa foi dada, e ele disse, como as estrelas do céu, ele está simplesmente falando dos descendentes de Abraão, vocês, os crentes, que por fé agora, o pai da fé, e que seriam santificados, separados do pecado, apartados do pecado, santos e justos. Lá em cima no céu, vejam, as estrelas estão lá em cima. Aqueles que vão entrar no céu. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Ele diz:
É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, one who is holy, que é santo, blameless, inculpável, pure, puro, set apart from sin, separado dos pecadores, exalted above the heavens. exaltado acima dos céus. Can you Vocês podem imaginar, ele agora tem muito mais glória, exaltado acima dos céus. E ele disse que quando ele morresse e ressuscitasse, ele atrairia todos os homens com ele lá para cima. Então vocês têm que ser santificados pelo seu sangue. Vocês têm que abraçar o evangelho do sangue da cruz, quer vocês gostem ou não. Esta é a única forma de santificação, o evangelho da cruz e do sangue. O pão e o vinho de Melquisedeque, falando a respeito da forma como seus chifres foram presos, quando ele encontrou Abraão carregando pão e vinho. Ele estava dizendo: veja, os meus chifres ficaram presos com os espinhos e abrolhos que foram pronunciados na maldição pelos pecados dos homens, em Gênesis 3, de 14 a 19. Ele encontra Abraão em Gênesis 17. E ele o faz lembrar agora o que aconteceu em Gênesis 3, 14 a 19. Ele disse: olha, os meus chifres já estão enroscados nos espinhos. Os espinhos e os abrolhos no arbusto. Eu estou preso aqui, eu não posso sair. Isaías capítulo 8, 31. Isaías 53, 10. É surpreendente, povo abençoado. O evangelho da cruz é aquele que santifica a igreja. O evangelho da prosperidade não santifica a igreja. É somente o evangelho da cruz que santifica a igreja. Ele diz aqui, quieto do jeito que Isaac estava, deitado naquele altar no Moriá por Abraão. Quando o dia do cordeiro chegou, aquele dia que Abraão viu, ele diz, ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade, homem de dores, acostumado com o sofrimento, como de quem os homens escondem os olhos. Ele foi desprezado e dele não fizemos nenhum caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou os nossos sofrimentos. Entretanto, nós o considerávamos punido de Deus, ferido de Deus e afligido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Naquele altar da cruz, aquela madeira que ele carregou como uma cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se perdia pelo caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em um ponto no jardim do Getsemane, ele disse: a minha alma está em grande dor. Ele estava simplesmente carregando o pecado das almas de todos os homens, a aflição e a dor do pecado que cada uma das almas de cada indivíduo e ser humano tem. Foi tudo combinado e colocado dentro da sua mais santa, mais justa e mais gloriosa alma. É por isso que no jardim do Getsemane ele diz: a minha alma está em grande dor. Eu simplesmente estou descrevendo para vocês a profecia que foi falada no Monte Moriá por Abraão, quando os chifres estavam presos no arbusto, a dor que ele passou no Getsemane, este grande sofrimento, e a morte, e a humilhação, e a difamação que ele sofreu, a difamação.
É por isso que a difamação nunca vai entrar no céu. Qualquer pessoa que calunia o Senhor e os seus 2 profetas que vieram para preparar o caminho dele, eles são iguais àqueles que o caluniaram na cruz. Eles nunca entrarão. E este é um fato tão óbvio que até uma criança sabe. O pão e o vinho, os chifres estão presos. E quando você lê o livro de João, João 17, João capítulo 17, o carneiro versus o cordeiro. João 17, no versículo 4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está dizendo: eu sou Melquisedeque. Eu sou o Melquisedeque que você viu. Ele está dizendo: eu sou o mesmo que era parte do Deus triuno, parte da Trindade de Deus. Sou eu. Eu sou o mesmo que era parte da Trindade de Deus. Eu apenas me tornei humano. Eu me tornei o Cordeiro de Deus. E então eu desci aqui. Os meus chifres ficaram presos nos espinhos, no Getsemane, quando eles golpearam a minha cabeça com aquele cetro de ferro. E eu sangrei. Quando eles enterraram os espinhos e os abrolhos na minha cabeça, e eles cuspiram no meu rosto, os meus chifres estavam presos lá dentro do arbusto espinhento, e eu não pude sair. Dor e agonia me consumiram. Salmo 22, versículo 15. Os chifres do carneiro, do Cristo pré-encarnado, aquele cuja vida já tinha sido entregue na criação do mundo. A profecia daquilo que ele faria no Calvário. O livro dos Salmos, Salmos 22, 16. Os chifres estão presos no espinheiro. Salmos 22, no versículo 16, ele diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Eles perfuraram minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos estão expostos. As pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Meu Deus, por que me abandonastes? A partir do versículo 1. Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me respondes. De noite e não recebo alívio. Os chifres estão presos no espinheiro. A profecia que estava neste salmo. Grande agonia. O pão e o vinho que Melquisedeque carregava. Ele diz: veja, eu já sofri naquela profecia para redimir e santificar a igreja. E você, Abraão, através de você, as nações serão redimidas. Através da tua semente, as nações serão santificadas. Então, não poderia ser um cordeiro. Nunca poderia ser um cordeiro no Monte Moriá. Quando Abraão subiu com Isaque, ele teve que prover um carneiro.
Vocês sabem que em Gênesis 3:15 ele promete o cordeiro que viria. Também não podia ser Isaac de forma nenhuma, porque Gênesis 3:15 já havia prometido o Cordeiro de Deus, que viria e esmagaria a cabeça da serpente e libertaria o seu povo no Monte Calvário. Maravilhoso! Assim como Isaac, Jesus vem agora e ele não resiste à morte. Ele morreu lá silenciosamente. Maravilhoso! Melquisedeque encontrando Abraão e desenrolando o plano de santificação de Deus, a redenção da humanidade e a eventual santificação e justificação da igreja que sobe a escada. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Certifiquem-se de que vocês se submetam à santificação do Senhor, para que vocês possam ser adotados como filhos na família de Deus e justificados, e ver o glorioso e eterno reino que eu vi vindo, e entrar naquela nova Jerusalém, a linda e preciosa cidade cara, que é um tesouro, linda, gloriosa, a cidade dourada. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado. Shalom. Agora, o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Conforme o Senhor falou, o livro do Gênesis 22, 5. Como a gravidade da santificação. A gravidade e a importância da santificação. É Gênesis 22, 5. Ele disse para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Nós vamos adorar e então voltaremos para vocês. Então isto é essencialmente, esta é a ênfase, o final, o clímax agora do Evangelho. A ênfase da gravidade da santificação que Jesus trouxe para a igreja. A importância da santificação e que todo aquele que crer, todo aquele que se separar-se a si mesmos, como é requerido pela lei da santificação do Senhor. Os requisitos de santificação do Senhor para a igreja. Para separar-se do pecado, separar-se do mundo, separar-se da corrupção, para ser adequada para o propósito. Ele diz: para cumprir o propósito para o qual vocês foram criados, então vocês voltarão. Vocês voltarão, porque Abraão foi muito claro a respeito do tipo de sacrifício que iria acontecer lá. Que ele teria que dividir o rapaz em dois, como ele havia sacrificado os animais antes. Mas esta é a gravidade da santificação aqui. O livro do Gênesis 22, versículo 5. Que todo aquele que submeter-se ao poder santificador do sangue de Jesus e abraçá-lo, porque a santificação envolve a tua vontade. É aqui onde você tem que se envolver. E então, há algo muito mais interessante também. Isaac está quieto nesta escritura aqui. Exceto pela primeira pergunta que ele faz. E então ele está totalmente quieto. E então, da mesma forma do outro lado também, quando o Messias, o Cordeiro de Deus, vem. E lembrem-se muito bem que Abraão viu o outro monte. Ele viu o monte onde o Messias seria sacrificado, o Monte Calvário. E é surpreendente porque é a respeito de Abraão, o pai de Isaac, o pai que não
que não poupou o seu filho, o seu único filho unigênito. Ele não preservou o seu filho. Ele não segurou o seu filho, ele não reteve o seu filho, mas ele o entregou, o seu único filho unigênito. E você vê também a conversa no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado junto ao Rio Jordão. E também no Monte da Transfiguração, o Senhor diz: o meu único filho, que eu não poupei. João capítulo 3:16 é a mesma coisa. Meu único filho unigênito, que eu não poupei. Então você ouve a Abraão e Deus Pai. Abraão oferecendo o filho, o seu único filho. E Deus Pai oferecendo Cristo, o seu único filho unigênito. Então é realmente a respeito de Abraão e Deus, a respeito daquilo que eles fizeram por você. Porque nós ouvimos a sua voz agora. Nós vamos voltar. Isto é agora a igreja. Isto agora são todos que são santificados, redimidos. É surpreendente que toda esta conversa entre Deus Pai e Abraão, estes são os dois que estão tendo uma conversa aqui. Na verdade, você o vê chamando do céu e falando com Abraão, e chamando-o Abraão, Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. Ele respondeu: não toque no menino, é entre Deus e Abraão. Isaac está quieto e Jesus está quieto deste lado. Eles foram oferecidos silenciosamente, mas a conversa é realmente, portanto, a respeito do filho que ele não poupou. O filho que ele não reteve é a respeito daquilo que Deus Pai fez por nós. Santificação. Que todos agora se submetam à santificação. Porque é uma conversa entre Deus Pai e Abraão. O filho, o seu único filho unigênito, que Abraão não reteve. Agora que você não o reteve, agora que você não se recusou a dá-lo, agora que você não segurou, você não reteve o seu filho de mim. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A conversa não é entre Deus e Isaac, não é. É entre Deus e Abraão. E tudo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, a promessa para aqueles que se santificarem a si mesmos, da forma como Abraão fez e Isaac, sendo capazes de obedecer a Deus totalmente, independente das circunstâncias. No versículo 5 de Gênesis 22. Vocês fiquem aqui com os jumentos e eu e o rapaz. Vamos lá. Nós vamos adorar o Senhor e então nós voltaremos. Então ele está dizendo que a verdadeira adoração a Jeová é santificação. Mas é surpreendente porque toda a palavra está lá. O arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Todos globalmente que se submeterem à graça de nosso Senhor Jesus e se submeterem ao poder santificador, à necessidade santificadora do sangue de Deus, eles não verão a morte. Mesmo que eles morreram, eles serão arrebatados enquanto ressuscitam. Mas é surpreendente que a conversa é entre Deus Pai e Abraão. Não é entre Deus Pai e Isaac. Isto significa que é tudo a respeito, ele até mesmo diz isto lá. É tudo a respeito do filho, o teu único filho que você não poupou, não reteve. Quão maravilhoso! É a respeito daquilo que Deus Pai fez por nós. O seu único filho unigênito, no batismo ele falou, na transfiguração.
João 3,16, meu único filho unigênito que eu não poupei, que eu entreguei por vocês. Que todos abracem isto, povo abençoado. O Senhor já fez. Ele proveu o caminho para a santificação, redenção e ser separados para o reino de Deus. Eu vi o Messias vindo. Então é isto. É uma conversa entre Deus Pai e Abraão. Em outras palavras, o filho que ele não poupou. Para profetizar do Filho, o único Filho unigênito de Deus Pai. Que Deus Pai não poupou. Para a sua santificação. Obrigado, Todá. Que aqueles que têm ouvidos preparem-se para a vinda do Messias.